Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa mensagem de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. Mas antes de gravar essa mensagem, eu quero orar, pedindo a bênção de Deus sobre a minha vida e sobre você. Pai querido, Pai amado, derrama agora do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu tenha sabedoria, para que eu tenha graça, unção de pregar essa palavra com autoridade, com poder, para abençoar aqueles que nos ouvem. Também conceda, Pai, aos nossos ouvintes, espírito de revelação e de sabedoria, no pleno entendimento da Tua palavra, para que eles possam fazer uso profícuo, para que eles possam ser abençoados poderosamente em nome de Jesus. Queridos, estamos falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de instruções próprias, de cultura própria, de leis e processos próprios. E eu quero, nesse momento, orar para que Deus possa nos capacitar a viver a esperança do reino. Uma coisa que todos nós queremos, amados, é ser instruído. Eu quero ser aconselhado pelo Senhor. Olha o que Deus nos promete em Salmo 32, 8 e 9. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. É uma promessa. Será que Deus não cumpre? Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e cabrestos. Caso contrário, não obedecem. Será que você é daqueles crentes que precisam de freio e cabresto para obedecer? O Senhor está dizendo que você precisa obedecer simplesmente ao ler a palavra. Simplesmente ao receber de Deus a instrução correta. Porque Deus quer nos instruir. Ele quer nos ensinar, mas cabe a nós obedecer. Buscar essa instrução. É como está lá escrito em Tiago 1,5. Se alguém tem falta de fé, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, de graça, não lhe impropera nem lança em rosto. Então, muita gente não pede porque acha que tem. Aqui vem o mesmo processo. Deus promete nos instruir, nos ensinar. Mas eu já sei disso, já fiz vários cursos, já fui formado nisso, naquilo. Ei, moço, a instrução é fresca. É para cada situação. Olha o que ele diz aqui. Eu o instruirei. É uma afirmativa, meu irmão. E lhe ensinarei o caminho que deve seguir. Querido, uma das coisas mais difíceis é encontrar o caminho. Quando Jesus estava conversando com os seus discípulos, lá em João 14, ele disse, eu vou para o céu e vocês sabem o caminho. Aí Tomé se levantou, opa, peraí, senhor. Nós não sabemos o caminho para ir para o céu. Como é que eu vou saber? Aí Jesus disse para ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, há um caminho pelo qual eu e você precisamos seguir. E é Deus que vai dar essa direção. Lá em Isaías 27 diz assim, quando você estiver andando, você vai ouvir uma voz dizendo, não entra para a direita ou para a esquerda. Mas o Espírito Santo vai dizer, esse é o caminho. Então, só quem sabe o caminho certo é Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então, seja humilde, meu irmão. Seja simples, seja criança. E pergunta, Senhor, qual é o caminho? Ele vai mostrar. Agora, ele dá aqui algumas recomendações. Ele diz que vai nos aconselhar e como nós precisamos do conselho de Deus. E que vai cuidar de nós. Esse é outro detalhe. Ele guia, aconselha e cuida. Interessante que o slogan da nossa igreja é amor e cuidado. E eu tenho experimentado isso na minha vida por parte dos pastores daquela igreja. E todo mundo que está lá tem experimentado essa dádiva, essa bênção. Então Deus está dizendo aqui que Ele vai instruir, vai ensinar, vai guiar o caminho, vai aconselhar, não faça isso, faça aquilo. Agora Ele faz uma advertência muito séria. Ele diz assim, não sejais como o cavalo ou a mula. Em alguma tradução aqui é cavalo ou burro, a mesma coisa. Mula e burro é tudo igual.
Não sejais como o cavalo ou mula, que não tem entendimento. Mas você, irmão, irmã, tem entendimento. Portanto, não haja como o cavalo. E eu vou explicar. O cavalo, meu irmão, é aquele animal lépido, veloz, rápido. Quando você vai numa corrida de cavalo, o cara dá um tiro para cima, o cavalo dispara. Tem muito crente cavalo. Eu já fui muito cavalo. Não esperava Deus falar, não esperava ninguém falar. Eu achava que sabia, metia os pés na estrada e me dava mal. Agora, a mula é o contrário do cavalo. Ela empaca e não sai do lugar. Você bate, você grita, você faz tudo e a mula fica empacada. Numa dessas duas categorias você está. Ou o cavalo, que dispara, ou a mula que empaca no lugar. Mas Deus quer que você ouça Ele e obedeça. Sem precisar de freio nem de cabresto. Porque isso é uma forma. E os freios e cabrestos que Deus faz é mandar a tribulação, é secar a torneira do dinheiro, é uma das formas dele botar freios e cabrestos. Então, não precisa disso, meu irmão. Você leu na palavra, obedeça, sem estardalhaço, sem gritaria, sem isso e aquilo. Porque a palavra de Deus é simples. Eu e você não temos sabedoria alguma. Eu preguei aqui alguns domingos atrás sobre sabedoria. Existem 4 tipos de sabedoria: animal, terrestre, animal e demoníaca. E a sabedoria que vem do alto. Eu e você precisamos da sabedoria que vem do alto. Mas nós não buscamos. Então nós ficamos na sabedoria terrestre, animal e diabólica. Diabólica você tem que levar vantagem em tudo. Humana, você aprendeu na faculdade, você aprendeu nisso, naquilo, em tal lugar, blá. E aí você acha que tem sabedoria. Não tem. Se alguém tem falta de sabedoria, peça que Deus dá. Salomão pediu. Era um cara rico, era um Mauricinho da época, tinha tudo do bom e do melhor, filho do rei Davi. E Deus chega para ele e fala, ele ofereceu um sacrifício de 1000 bois. Não foi 1 boi, 2 boi, 3 boi, 1000. Salomão era exagerado. Mas Deus também é um Deus exagerado. Ele vira para Salomão e diz, Salomão, gostei do seu sacrifício. Peça o que você quiser que eu vou te dar. Imagina, Deus dá uma deixa dessa para gente. Aí Salomão falou, Senhor, eu quero sabedoria para governar esse povo, que é um grande povo de Deus. Eu sou novo, sou jovem, não tenho muito conhecimento. Eu preciso que você me dê sabedoria para guiar esse povo, para governar esse povo. Gente, Salomão. E Deus vira para ele assim, por que você não pediu a morte dos seus inimigos, riquezas, isso, aquilo? Eu vou te dar o que você me pediu, que a sabedoria não haverá nenhum homem sábio quanto você, nem vai nascer. E vou te dar o que você não pediu. Dinheiro, saúde, longevidade, pá. Então, meus amados, você e eu precisamos de sabedoria. E onde eu encontro a sabedoria? Em Deus, no Espírito Santo, na palavra, está ali. Tem um capítulo sobre sabedoria em Provérbios maravilhoso. É um pouquinho longo, mas está lá, dizendo tudo, que a sabedoria estava com Deus no princípio, quando ele criou todas as coisas. Até Deus precisa de sabedoria. É um espírito. Tá? Então, mas você não pode ser como o cavalo. Ou seja, você mal ouviu o galo cantar, já saiu em disparada. Espera aí, rapaz. Espera o resto da mensagem. Outro você fala, ele não sai do lugar. Ô meu irmão, caso, por exemplo, do cara que recebeu um talento. Esse talento, isso eu perder. Melhor eu enterrar na terra, que quando o chefe vir pedir, eu devolvo ele. Deus, servo mau e negligente, será lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Deus é um Deus de prosperidade, irmão. Ele quer eu e você próspero. Ele não quer que a gente deixe de participar das coisas porque não tem dinheiro. Aprenda a administrar
as finanças que Deus colocar na tua vida. Eu sei que a partir de agora Deus vai me dar muita grana para administrar. Eu vou pedir sabedoria de como administrar, onde aplicar, como fazer. Porque nessas coisas, você quando está na escassez, você pede a Deus. Deus te dá, você extrapola. Mete o pé pelas mãos e dá uma de cavalo. Está errado. Ou então, você com medo de perder, não sai do lugar, fica plantado, não produz, não dá fruto. É contrário também. Ele diz que os animais fazem isso porque não tem entendimento. Então, quando eu e você seguimos essas linhas dos animais, nós estamos provando para Deus que nós não temos entendimento, mas temos. Não estamos exercitando, mas nós temos entendimento. Sabe? Então, esses animais só obedecem com freios de capricho. Deus não quer frear você. Deus não quer colocar uma rédea em você. Ele quer que você ande no compasso. Interessante, amados, que quando as pessoas trabalham com animais para puxar o arado, normalmente ele pega um animal treinado e um chucro, bota junto ali para poder andar. E no fim, ambos ficam treinadinhos, porque não pode sair da bitola que colocam neles, que é a canga. Então, na vida espiritual, nós somos assim também. Nós somos um animal chucro. Jesus é um animal treinado. Então, quando você anda, Jesus para e passa. Não pode ir na frente e nem atrás. Tem que andar do lado dele, lado a lado. É assim que o Senhor espera que eu e você façamos para agradarmos a Ele. Então, veja bem. Há uma promessa do Pai de nos instruir, nos ensinar, mostrar o caminho, dar conselho e cuidar de nós. 5 coisas. Será que nós não temos humildade suficiente para buscar essas coisas em Deus? Ou a gente acha que sabe tudo? Aquele que pensa que sabe tudo ainda não aprendeu como convém saber. Salmo 1 Coríntios 8:2 diz isso. Aquele que pensa que sabe tudo não sabe nada. Então, querido, não perca a instrução de Deus. Você quer prosperar no reino? Quero. Então tem que seguir as diretrizes do reino, e aqui está as diretrizes do reino. Aquele que medita na palavra prospera. Olha só o que está escrito aqui. Josué 1:9. Não deixe de mencionar as palavras do livro desta lei. Está falando da Bíblia. E de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Você viu que lá em Salmo capítulo 1, verso 2, diz que é para a gente meditar na palavra de dia e de noite. Aqui dá isso também e mais alguma coisa. Não é só para você ficar PhD em Bíblia, não é para você ficar muito sabidão. Não, é um princípio. Meditar nela dia e noite para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Quer prosperar no reino de Deus? Quero. Cumpra a Bíblia, a palavra, faça o que está escrito lá. Agora, olha o resultado disso. Desse modo, meditando dia e noite e praticando esses princípios, você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Mesma passagem paralela de Salmo. Aqui quem escreveu foi Moisés. Lá quem escreveu foi Davi. Gerações diferentes. Então veja bem, eu quero prosperar, então vou ter que cumprir a Bíblia. Está aqui um segredo que o mundo daria tudo para descobrir. Mas aqui não é para o mundo, é para nós, filhos de Deus. Você entendeu? Olha só. Agora o versículo 9, ele fecha o tema. Ele diz assim: não fui eu que ordenei a você? Uma pergunta. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, aonde quer que você andar. A questão é, meus irmãos, que muita gente boa diz que foi Deus quem falou, e não foi Deus, foi o engano do seu coração. Querido, Deus só garante aquilo que Ele manda fazer. Se Ele mandar, faça, que o resto Ele arrebenta. Agora, por favor,
Não faça a coisa do seu jeito e diga assim, foi Deus que mandou. Opa, isso aí é tomar o santo nome de Deus em vão. Isso é um dos 10 pecados, dos 10 mandamentos. Não tomarás o nome do seu Deus em vão. E o que é tomar o nome do seu Deus em vão? É fazer algo dizendo que foi Deus que mandou, quando na verdade não foi Deus. Querido, isso é muito sério. E você precisa ficar muito esperto para não cair nessa tentação. Tem muita gente vivendo escassez no reino de Deus. O que é escassez financeira? É a pessoa endividada. O que ganha não dá para pagar as contas. Escassez financeira. As leis espirituais não podem ser quebradas. De jeito nenhum. Observar as leis espirituais para sair da escassez. Agora aqui vem uma chave que eu vou te dar, que se você abrir os olhos, os ouvidos, você vai se dar muito bem. Em Gênesis 3,19 está escrito o seguinte: com o suor do seu rosto comerás o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Querido, aqui tem um princípio muito sério, muito importante, que eu e você não podemos abrir mão. Olha só. Primeiro, você trabalha com o suor do teu rosto. Segundo, você recebe a recompensa do seu trabalho, o seu salário, o seu dinheiro. Terceiro, você gasta. Não dá para inverter a ordem. Primeiro eu trabalho, depois eu ganho, terceiro eu gasto. Mas o mundo ensina que você primeiro tem que gastar, depois ganhar. Gastar sem ter provisão. É o conselho do mundo. Vai dar mal. Não gaste mais do que você ganha, por favor. Aprenda a dizer não para você mesmo. Nós vivemos numa sociedade mal acostumada, mal amada, que quer tudo que vê. Não é assim. Eu preciso saber o que é que me convém e o que não convém. Eu preciso ter discernimento para dizer não. Se os pecadores te convidarem para ir por aí, não consintas. Porque os pecadores querem botar você no buraco. Então, se você entender que você tem que trabalhar, ganhar o seu dinheiro, recebê-lo, aí você pode ver no que vai gastar. É muito sério, porque o Senhor falou que quem quer construir uma torre, primeiro faz as contas do que vai fazer, para saber se tem. Então, o grande problema do ser humano é inverter essa ordem de Gênesis 3,19. Eles gastam sem ter recebido, sem ter ganho. Aí, meu irmão, não tem como Deus lhe abençoar. Pode chorar, pode jejuar, pode dar 7 cabeçadas na cruz, que você não vai prosperar. O diabo mandou Jesus pular do pináculo do templo. Escute isso. Está escrito isso em Lucas 4, 9 a 12. Em seguida, o diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, rogo-te, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para que te guardarem. Com as mãos eles se segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: dito está, não ponhas o Senhor seu Deus, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Jesus sabia que havia uma lei sobre isso aqui, chamada lei da gravidade. Tudo que é lançado de cima para baixo cai. Ele sabia que se ele se jogasse, ele ia se esborrachar no chão. Que ele não pode tentar Deus. Não adianta fazer a vontade do diabo. Aqui é fazer a vontade do diabo. Deus sabia que é um princípio que não podia ser quebrado, que é o princípio da lei da gravidade. Jesus obedecia a princípio. Eu e você precisamos obedecer a princípio. Veja,
Quando você quebra um princípio, ele também te quebra. Usa o cheque especial, cartão de crédito para completar sua renda. Isso é cilada e laço satânico. Olha a promessa aqui de Deuteronômio 28, 12 e 13. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Isso aqui é a ordem, é o comando. Agora olha as consequências. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado de nenhuma. Amado, quando eu tomo emprestado, eu já quebrei o princípio. Aí não vai acontecer que o céu se abra, o tesouro, a chuva, para Deus abençoar qualquer coisa da minha mão. Quebrei o princípio, simples assim. Será que nós fazemos isso toda hora? Olha só, o Senhor fará de vocês cabeça das nações, e não cauda, se obedecer os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre em cima, nunca por baixo. Ou seja, todas as promessas contidas em Deuteronômio 28, de 1 a 14, estão condicionadas a obedecer os mandamentos do Senhor. Você quer viver o reino de Deus na sua plenitude? Quero. Cumpra os mandamentos do Senhor. Como? Meditando dia e noite, lendo a palavra, não andando no conselho dos ímpios, seguindo instruções. Deus quer lhe dar instruções específicas para você. Agora, nós queremos, eu já fiz muito isso, cobrando a Deus a promessa do céu aberto, abençoar a obra das minhas mãos, mas eu não estava emprestando a ninguém, porque não tinha, e estava tomando emprestado o que era proibido. Alô? Você ainda está me ouvindo? Querido, é muito sério. E eu vou te dar um exemplo muito prático para você entender essa passagem. Você quer fazer um bolo de cenoura. Nunca fez um bolo de cenoura. Quer fazer. Qual é a primeira coisa que você precisa? Uma receita. Então, a receita é a Bíblia. Segundo, lê a receita. Segundo, lê a Bíblia. Terceiro, você tem dinheiro para comprar os ingredientes? Não. Então vai ficar com vontade de comer bolo e não vai ter bolo. Mas eu tenho dinheiro. Tá bom. Então vai no mercado e compra os ingredientes. Usar os ingredientes conforme a receita. Não é botar tudo no liquidificador, embaralha lá, tá pronto. Não, não é assim que funciona. Você tem que seguir para e passo o que a receita manda. É a mesma coisa a princípio da palavra de Deus. Você tem que obedecer cada passo segundo está escrito. Terceiro, colocar massa numa forma apropriada. Eu não posso colocar essa receita numa forma muito grande ou muito pequena. Tem que ser uma forma adequada, apropriada. Assim também no reino de Deus. Eu não posso, amado, pegar uma semeadura, um punhado de milho e plantar num único buraco. Não vai rolar. Vai pipocar tudo. Mas a regra manda botar três caroços em cada covinha que você fez. É regra. Você fugir da regra, você perde a bênção. Ora, um grãozinho daquele, quando germina, pode dar 3, 4 espigas enormes. Olha a produtividade. Em contrapartida, se você jogar toda aquela semente num buraco só, não vai germinar, não vai produzir nada, jogou a semente fora. Está entendendo o paralelo entre uma coisa e outra? Depois, levar ao forno para assar. Esse assar é muito relativo. Se você botar a temperatura alta demais, queima o bolo. Se você botar a temperatura a menos, vai solar o bolo, não vai rolar. A mesma coisa é no reino de Deus.
você precisa ter a dosagem certa para poder fazer. Depois, verificar a temperatura e o tempo necessário. Essa palavra tempo aqui é chave, porque eu não posso semear hoje na casa do Senhor e já amanhã eu colher. Até pode acontecer, mas não é normal. A semente precisa de um tempo para maturar, para germinar, para nascer a plantinha, para dar o fruto, para depois você colher a fruta madura no tempo certo. Se você colher a fruta antes do tempo, não vai rolar. Então, tudo no reino de Deus é um paralelo do reino natural. Tem princípio, tem normas. Então você precisa, amado, pegar essa receita, a receita da prosperidade. Primeiro, trabalhar. Já dizia o apóstolo Paulo, aquele que não trabalha também não coma. Trabalho é fundamental. As pessoas pensam que o trabalho surgiu no mundo por causa do pecado. Mentira. Antes do homem pecar, Deus já tinha dado a ordem para vocês cuidar e guardar. Cuidar por quê? Porque havia um Satanás solto por ali que estava interessado em estragar a obra de Deus, como ele estragou. Adão e Eva não guardaram o conselho do Senhor. E segundo, cultivar. Fazer as podas necessárias aqui e ali. Então, antes do pecado, o homem já tinha o comando do trabalho. Só que, por causa do pecado, o trabalho se tornou penoso. Aí sim. Mas hoje nós não estamos mais nessa sentença de morte, nós já fomos libertos para a vida. Então o trabalho para nós hoje não é penoso, é agradável, mas o princípio permanece. Quem não trabalha, não come. Quer prosperar? Quero. Então, primeira regra, você precisa trabalhar. Segunda regra, aplicar corretamente os recursos que você ganha. Não é também sair por aí gastando de qualquer maneira. Tem que saber no que vai gastar. Peça a sabedoria de Deus, direção de Deus para fazer isso. Terceira coisa, siga à risca princípios. Querido, nós temos um hábito de achar que a obediência parcial agrada a Deus. De maneira alguma. O Senhor perguntou para Samuel, o Senhor tem mais prazer em que você obedeça ou pratique a palavra? Aí ele respondeu, obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que gordura de carneiro. Então, meu querido, você tem que obedecer os princípios. Senhor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Deus vai ensinar. Quarto, semear no reino, meu irmão. Quem não semeia, não colhe. Esse é outro princípio. Mas semear com a semente vinda do Pai. O Pai vai dar semente. Quinto, devolver os 10% que não te pertence. Esse é do Senhor. Então, dízimo é devolução de 10%. E, finalmente, usufruir das benesses do Senhor. Você precisa fazer um planejamento, um orçamento. Lucas 4, 28 a 30 diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o preço e verificar se tem o dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem zombarão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Para sair do caos financeiro, meu irmão, ache uma receita da palavra de Deus. Acabei de dar uma aqui. Trabalhe, busque de Deus como gastar, semeie, dizime, pratique os princípios da palavra. Se você orar por abundância e ver na escassez, não vai rolar. Faça uma lista das contas a pagar e a receber. Não importa se não fecha.
Lembre-se de Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém.